Que Deus te abençoe de uma forma extraordinária, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui estamos nós chegando dentro dessa oportunidade e eu quero pedir a você que está se chegando para já ir deixando o seu like para cima, também compartilhando com seus amigos, com seus familiares e com todos aqueles pelas quais estão nos acompanhando nesse momento. A minha participação é breve, mas é uma participação muito produtiva e objetiva dentro daquilo pela qual eu tenho certeza que é do seu interesse. Eu quero trazer para você não somente um comentário, mas te apresentar aqui dois pequenos vídeos que eu recebi, de pessoas de lugares diferentes dos Estados Unidos e também da Espanha, para você ter uma noção de que são regiões distintas, Os Estados Unidos na América do Norte, a Espanha dentro do continente europeu. E o que eu quero trazer para você com esse vídeo, e fazer um comentário em cima disso? Que a Bíblia, a cada dia que passa, está se cumprindo. A palavra de Deus, a cada instante que se passa, está se materializando na face da terra. E não há o que questionar, não há o que nós querermos, quem sabe, nos embasar em comentários de pessoas que não credibilizam a palavra de Deus. A Bíblia está se cumprindo. E é sobre isso que eu quero comentar com você. Peço para você deixar o seu like para cima, compartilhar com seus amigos, com seus familiares, lá no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, no Telegram. Passa para frente, porque com certeza será bênção de Deus esse nosso momento aqui juntos, esse nosso encontro aqui através do canal MME Ministério Milagres Extraordinários. Antes de nós começarmos o comentário exato a respeito do que eu quero falar nessa oportunidade, eu quero fazer uma oração com você, pedindo a Deus que ilumine a nossa mente e que nos abençoe. Oremos ao Senhor. Altíssimo Deus, abençoe a todos os que estão nos acompanhando nesse momento, em casa, no trabalho, no veículo, aqueles que estão nos acompanhando no Brasil e fora do Brasil. Que a tua presença desça sobre a vida de todos nesse momento, em o nome de Jesus Cristo, e que a tua palavra venha se materializar sobre a vida de cada um de nós. Isto é o que eu te peço e já te agradeço, em o nome de Jesus. E você que crê, você que recebe, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus. Deixa eu dizer algo para você importante. Olha o que a Bíblia Sagrada diz no Evangelho de Mateus. Você que orou com fé, isso, diga amém e graças a Deus. Amém e eu concordo. Mateus capítulo 24, a partir do verso 6, a Bíblia diz da seguinte forma: e ouvireis de guerra e de rumores, de G, não dá para ficar falando essa palavra, E ouvireis de G e de rumores de G. Olhai, não vos assusteis. Olha só. Olhai, não vos assusteis. Porque é mister, é normal, é natural que isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação. Olha a Bíblia se cumprindo. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiado de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Olha que interessante essa passagem bíblica.
Esses versículos que nós começamos a ler aqui, a partir do verso 6 até o verso de número 14, do 6 ao 14, nós vemos Jesus fazendo um relato, né? Jesus apresentando um relato de fatos que estarão acontecendo na face da terra desde antes do arrebatamento da igreja até após o arrebatamento da igreja, após Jesus arrebatar a sua igreja, após a igreja passar os 7 anos de bodas do Cordeiro, né? E então Jesus descer com a igreja no Monte das Oliveiras e com o sopro da sua boca destruir o falso profeta e o anticristo. Então, esse versículo do 6 ao 14 relata desde antes do arrebatamento até o fim de todas as coisas. Então, esse versículo começa a falar do princípio de dores até o fim de todas as coisas, até depois da grande tribulação. E o que nós aprendemos com isso? Que nesse princípio de dores, né, nesses últimos instantes da igreja na face da terra, Jesus relata que estaria acontecendo alguns sinais que seriam escancarados aos olhos de todos, que estes sinais estariam mostrando a sua vinda, a sua volta. E Jesus já avisou desde antemão a todos a respeito destes sinais, não para nós nos amedrontarmos, não para nós nos enchermos de desespero, não. Jesus nos avisou antecipadamente a respeito destas coisas, para que quando isso estivesse acontecendo, nós viéssemos ajustar a nossa vida, para que quando ele vier arrebatar o seu povo, pudesse não nos pegar de surpresa, pudesse não ver nos pegar despreparado e desprevenido. Então ele nos alertou a respeito de coisas que estará acontecendo nos últimos dias. E dentre elas, ele coloca bem claro a respeito da fome, que a fome estaria se instalando na face da terra. A fome estaria dominando, né, a humanidade em regra geral no planeta Terra. Outrora, quando nós olhávamos os noticiários, a gente sabia que a fome ela estava localizada a nível mundial, mais na região do norte da África. Porque a África ela é dividida em duas, né? A África do Sul e a África do Norte. A África do Sul é uma África, né, mais rica, é a parte do continente mais rico, que tem os países mais estruturados, que tem os países mais fortes, vamos dizer, de uma forma econômica. Do lado norte da África já estão os países subdesenvolvidos, que ali a fome se instalou, as dificuldades, né? As pandemias, as doenças e a problemática toda, a corrupção e toda aquela problemática. Isso, há alguns anos atrás, nós ouvíamos que no norte da África era onde se instalava a fome. Porém, de uns dias para cá, desses últimos tempos, a fome está rondando não só o continente africano, mas todo o planeta Terra. Nós observamos que há regiões, que há lugares no mundo que jamais imaginávamos que um dia essas pessoas iriam viver correndo de uma forma desesperadora atrás de comida. Que as pessoas iriam entrar nos supermercados e não encontrar aquilo pela qual ele e ela estavam à procura. Mas por que disso, pastor? Porque a Bíblia tem que se cumprir. A palavra de Deus tem que se materializar. E para a palavra de Deus se materializar, ela vai se materializar diante de muitos sinais e de muitas dores que nós não queremos que isso aconteça. Mas tem que acontecer, porque é cumprimento bíblico. Eu não desejo, você não deseja que a fome se instale na terra, mas está escrito na palavra de Deus. Eu e você não desejamos que uma nação se levanta contra outra nação, mas está escrito na palavra de Deus. Eu e você não desejamos a apostasia, o engano, homens se apoderando da palavra de Cristo para benefício próprio, para enganar pessoas, para mentir para pessoas. Eu e você, nós nos indignamos diante disso, mas é palavra de Deus, tem que se cumprir. Os falsos profetas, os enganadores, a frieza espiritual, a apostasia, o engano.
Isso tem que se materializar porque está escrito na Bíblia. E passa os céus e a terra, mas a palavra de Deus não há de passar. Deixa eu te mostrar um vídeo aqui para você ter uma noção da situação em que se encontra a humanidade, vamos dizer assim, né? Para você ter uma noção de como que está a humanidade. Isso aqui é nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, hoje, na atual conjuntura, está vivendo uma situação, quem mora lá e está me assistindo, pode confirmar o que eu vou dizer aqui. Os Estados Unidos está vivendo a situação da seguinte maneira. Existem os estados que são governados por governo de direita, que esses estados não está faltando alimento, esses estados estão vivendo, está fluindo normal, como deve ser, como deve fluir diante de uma economia potente que é os Estados Unidos, diante de um país evoluído que é um país de primeiro mundo. Porém, os estados que são comandados por governo de esquerda já está faltando alimento. A gasolina está num preço altíssimo, o galão de 5 litros ou de 3 litros. A situação dos impostos está altíssimo. Semelhante aqui o Brasil. O Brasil, os estados que são comandados por governo de esquerda, esses estados estão vivendo um verdadeiro terror, principalmente os estados aqui do Brasil, do consórcio Nordeste. Esses estados estão vivendo um verdadeiro terror de carestia, de injustiça, um governo autoritário, um governo tirano, né, dentro desses estados aqui no Brasil. E nos Estados Unidos não é diferente, ao ponto que nos estados que estão sendo comandados por governo de esquerda nos Estados Unidos, tem supermercados que está faltando alimento. Faltando frutas, faltando legumes, verdura. Nas gôndolas onde tem carne, já não tem, está faltando. Observe isso daqui. Olha esse vídeo. Eu vou tirar o áudio para não dar direitos autorais, mas olha isso daqui. Isso aqui é um mercado nos Estados Unidos, em uma rede famosíssima, uma rede grande de supermercados. Olha a situação, olha só. Faltando frutas, as prateleiras. Vai vendo. Olha só. Onde se imaginou um dia isso acontecendo nos Estados Unidos? Olha só. Você está vendo? Vai vendo a situação. Onde se imaginou isso acontecendo nos Estados Unidos? Você consegue entender? Deu para você entender? O que é isso, pastor? Isso nada mais, nada menos é do que a fome se instalando na face da terra. A fome se instalando. Já pensou você morando num país de primeiro mundo como os Estados Unidos? Você vai ao supermercado, porque é primeiro mundo, tem de tudo. E você se depara com a situação como essa. Olha só. Algumas frutas em uns pacotinhos. Olha só. Você já parou para avaliar uma situação como essa? Nos Estados Unidos da América, nessa situação. Faltando alimento nas prateleiras. Mas por quê? Preço da gasolina altíssimo. A situação das pessoas ali nos Estados Unidos, né, pagando impostos altíssimos, o alimento caro demais. Eu estava ainda falando com algumas pessoas que moram lá, né, inclusive o irmão João Carlos, que sempre tem participado das lives, tem comentado que nos estados que a esquerda está comandando nos Estados Unidos, está instalado o caos. Está instalado essa situação de calamidade. E essa é a intenção de que se instale a esquerda no mundo inteiro para que eles venham implantar a calamidade. Por isso que você que está me acompanhando, entenda esse comentário que eu estou trazendo, que tudo isso são sinais do fim dos tempos, da volta de Jesus, profecia bíblica se cumprindo. E não é só nos Estados Unidos, não. Olha isso daqui. Olha isso aqui. Isso aqui já é na região da Europa. Na Espanha, olha aqui, ó, olha na Espanha. Veja isso, olha as pessoas brigando por açúcar. Olha a situação. Olha as pessoas brigando por açúcar na Espanha. Olha lá. Olha as pessoas brigando por açúcar, tumulto de pessoas. Eu olho para uma imagem como essa, você sabe da onde eu lembro? Eu me lembro das criancinhas na África, todas, né, da África do Norte, daqueles países da África, da região norte, com uma gamelinha na mão, né, uma cuia na mão, correndo em busca de arroz, em busca de feijão, com os funcionários da Cruz Vermelha que estão servindo comida, ou aquelas empresas, aqueles grupos de ação social que vai lá servir. Olha a situação dessas mulheres, brigando por açúcar. Olha só. O que é isso, pastor? Fim dos tempos. Fim dos tempos. Gôndolas vazias nos supermercados.
ilhas de frutas, verduras, do FLV, né? Frutas, legumes e verduras, vazios. Os açougues, vazios, sem ninguém, sem nenhum tipo de carne para as pessoas comprar. E se quiser comprar, tem um limite com um preço exorbitante. Isso é o fim dos tempos. É o que eu ainda falava com o pastor Rodrigo na última live, a respeito do cavalo preto. É a fome se espalhando sobre a face da terra. É as pessoas desesperadas por comida. Olha só, o povo desesperado por comida. Isso aqui não é a imagem do ano passado, de 2020, não. É de agora. As pessoas desesperadas por comida. Sem saber, vou correr atrás, vou tentar comprar, fazer estoque, porque eu não sei quando que tudo vai se acabar e o que pode acontecer. E aí, pastor, mas eu estou no Brasil. Meu amigo, o Brasil, por mais que seja um celeiro de alimentação, o Brasil não está longe disso. Eu não sei se você lembra de alguns tempos atrás que o preço da carne, o preço do frango, o preço dos ovos e de alguns alimentos aqui no Brasil subiu de uma maneira exorbitante, porque o Brasil vendeu para o mercado externo toda a sua produção de carne e aí, para o consumo interno, teve que exportar da Argentina para cá. Quer dizer, toda a produção de carne do Brasil já estava comprometida com o dragão vermelho e com alguns países da Europa, e a produção interna, o consumo interno ficou sem. Por ficar sem, então, precisou exportar da Argentina para o Brasil e o preço foi lá para cima. O que é isso? A fome se instalando na terra. E nós precisamos, né, como diz o ditado, colocar a barba de molho, entrar em jejum, em oração, buscar Deus, colocar a nossa vida no altar do Senhor, porque isso é sinal da volta de Jesus. Isso é sinal de que Jesus está voltando. E nós temos que nos preparar para essa vinda de Jesus, para essa volta de Jesus, que está muito próximo de acontecer. A fome está instalada na face da terra. Você está vendo aí fome, tragédias, catástrofes, desastres naturais, o desamor da humanidade. Meu amigo, olha a matéria que está que a cada dia que passa aparecendo aí nas mídias, né? Aparecendo nas mídias, pais e mães dando um fim na vida dos filhos. Você observando, saiu uma matéria agora na mídia, não tem uma semana, de algumas crianças amarradas e amordaçadas dentro de um banheiro, em um lugar que estava ali para ser cuidado, para receber carinho, para receber atenção. Essas crianças estavam ali amordaçadas e amarradas. O que é isso? A falta de amor na face da terra. As pessoas estão vivendo em desamor. As pessoas estão vivendo pior do que os animais selvagens. Mas o que é isso, pastor? Fim dos tempos. E nós, como igreja, temos que estar atento para esses sinais, para essa frieza, para esse desamor. Nós vemos que hoje em dia se transformou em algo engraçado o sofrimento alheio. Se transformou em algo, em motivo de meme, em motivo de sátira. Você vê alguém sofrendo, alguém padecendo, alguém gemendo. Para muitos é engraçado. Meu amigo, nós estamos vivendo o fim dos tempos. Não tenho que questionar, e eu não estou sendo um pregador do caos ou da calamidade. Eu estou te mostrando as imagens, a situação que a sociedade mundial está vivendo, a situação que os povos, que as nações estão vivendo. Imagine a Espanha, um país evoluído, um povo, sabe, acima, podemos dizer, acima de muitas outras nações nesta situação, brigando por alimento em supermercados. Mas o que é isso, pastor? Fim dos tempos. Jesus está voltando. Não há mais tempo para nós estarmos distraídos. Não há mais tempo para nós estarmos vivendo uma vida, sabe, uma vida dupla na presença de Deus. Não há mais tempo para nós estarmos apegados à placa de instituição, para estarmos apegados a líderes religiosos ou algo semelhante. Está na hora de nós nos apegarmos ao Evangelho, nos apegarmos ao Senhor Jesus Cristo, abrirmos mão, sabe, dos velhos costumes, das velhas bardas, abrirmos mãos do nosso egoísmo, abrirmos mão, sabe, de procurar um benefício próprio, procurarmos viver uma vida de exemplo, uma vida de testemunho verdadeiro para que aqueles pelas quais pertence a nossa família e nos conhece, venha ver Cristo em nós e venha se arrepender dos seus pecados, porque o arrebatamento está próximo.
A maior pregação ainda continua sendo o nosso testemunho. A maior pregação, ela não é falada, a maior pregação, ela é vivida. E como que eu prego, pastor? Eu não sei pregar. Você sabe pregar, todo mundo é capaz de pregar. Todo mundo é capaz de anunciar o evangelho. De que maneira? Vivendo o evangelho. Eu prego o evangelho não é da boca para fora, não é falando, eu prego o evangelho vivendo. Eu prego o evangelho não é falando, eu prego o evangelho demonstrando com as minhas atitudes e comportamentos. Jesus está voltando. Escuta, você lembra quando você era criancinha? Quem sabe, você que está aqui das gerações anteriores aí do século passado, né? Do século 20, antes do ano 2000, você que nasceu antes do ano 2000, você lembra quando os nossos pais, os nossos avós diziam que no fim dos tempos, eles diziam, né, dentro do conhecimento deles, limitados, eles diziam assim, no fim do mundo vai acontecer fome, vai acontecer pai contra filho, filho contra pai, vai acontecer uma frieza muito grande na humanidade. Você lembra quando os nossos patrícios falavam sobre isso? Isso está acontecendo agora. Isso está acontecendo agora. E é uma pena que tem pessoas que, mesmo estando com a Bíblia na mão, não se atenta para isso. Não para observar isso. Olha os sinais aí, olha a fome na face da terra. Olha a G, né? Em troca de nada. Em troca de nada. Você pode ter certeza. Essa G que está acontecendo é em troca de nada. Os homens foram capazes de irem em laboratórios e formular, né, algo e espalhar isso pelo mundo. Em troca do quê? Em troca de nada. Simplesmente para ficarem mais ricos, para ficarem mais poderosos diante daquilo que eles já são. Então o que é isso? O egoísmo predominando no meio da humanidade. Sabe? A falta de respeito, a falta de pudor, a falta de amor, a falta de sinceridade tomando conta da humanidade. E nós, como igreja, temos o dever, a obrigação de sermos uma pregação viva, de vivermos o verdadeiro evangelho. Não está na época e não está na hora mais de nós estarmos brigando, eu volto a repetir, por placa de igreja, brigando porque eu congrego aqui e ela congrega lá. Ah, eu sou da religião tal, da religião disso. Meu amigo, nada disso nos conduz ao reino eterno. Nada disso nos aproxima de Deus. O que nos aproxima de Deus é nós estreitarmos a nossa comunhão com o Senhor, é nós abandonarmos os nossos pecados de estimação, é nós abandonarmos as práticas que só agradam a nossa carne e partirmos para um princípio de que, se nós queremos passar uma eternidade com o Senhor, vamos colocar a vida no altar, vamos viver uma vida de sinceridade, uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de obediência, uma vida de temor na presença do Altíssimo Deus. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Eu precisava te passar essas imagens. Eu precisava te mostrar essa triste realidade. Eu precisava mostrar para você essa situação que os Estados Unidos, que a Espanha e que outros países, eu poderia te mostrar outros vídeos aqui, mas eu precisava te mostrar desses dois países, principalmente, que até então, a gente, muitas das vezes nós que estamos de fora olhamos, nossa, lá é vida farta, lá tá fluindo mamão com açúcar. Aí você olha, você vê essa situação, mercados com gôndolas vazias, com prateleiras vazias. O que é isso? Fim dos tempos. A fome se instalando sobre a face da terra. E eu quero orar para você que está afastado do evangelho, você que está longe dos caminhos do Senhor, volta para Jesus. O que você quer desviado do evangelho? O que você quer longe dos caminhos do Senhor? Aonde você pretende passar a eternidade longe dos caminhos de Jesus? Aonde você pretende passar uma eternidade distante da palavra de Deus? É verdade, pastor, tem que voltar para a igreja. Não é voltar para a igreja. Igreja não salva ninguém. Você tem que voltar para Jesus, voltar para o evangelho, voltar para a obediência à palavra de Deus, voltar para a renúncia da sua própria vontade para a vontade de Deus prevalecer, voltar a caminhar, voltar a viver em gratidão a Deus por tudo que Ele fez por nós, enviando o seu único Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É época de voltar. Escreva na linha do tempo aí, eu quero voltar, eu estou voltando para Jesus. Você que está afastado, eu estou voltando para Jesus.
Você que ainda não aceitou Jesus, escreva aí, eu aceito Jesus como meu Salvador. Escreva aí na linha do tempo, essa é a sua confissão. Jesus disse que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai e dos anjos que estão nos céus. Essa é a hora. Vamos para cima. Escreva aí na linha do tempo, eu estou voltando para Jesus. Se você partir para a eternidade desviado do Evangelho, vai ser trágico. Você pode ter certeza que será muito trágico. Essa é a hora. Essa é a hora. Vamos para cima em nome de Jesus. Eu quero orar para você nesse momento. Deixa eu orar para você nessa oportunidade. Altíssimo Deus, na tua presença eu me curvo em oração. E eu quero apresentar, meu Pai, a vida de todos aqueles pelas quais estão voltando para os teus caminhos, aqueles pelas quais estão te aceitando, pessoas que estão renovando a sua aliança na tua presença. Que o Senhor venha abençoar a vida de todos em nome de Jesus, derramando da tua porção, da tua unção e da tua glória. Senhor, a tua palavra nos afirma dizendo que aquele que se voltar para ti, de maneira nenhuma, o Senhor lançará fora. Então escreva o nome de todos no livro da vida e os abençoe. Prepara-nos para o arrebatamento da igreja, em o nome de Jesus. E você que crê, você que recebe, diga amém, e eu concordo em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que o Senhor te ilumine, que o Senhor venha proteger você, a sua casa e toda a sua família. Que as portas e que as comportas dos céus se abram sobre você e sobre todos que você ama. E que Deus venha trazer e gerar sobre a sua vida prosperidade, saúde, salvação e, acima de tudo, a paz interior, em o nome de Jesus. Você que ainda não deixou o seu like, deixa o seu like para cima, tá bom? Deixa o seu like, compartilha esse momento, esse comunicado importantíssimo com seus amigos, familiares e com todo mundo, principalmente com aqueles que estão afastados do Evangelho, com aqueles que ainda não aceitaram a Jesus. Compartilhe com essas pessoas. Eu examinei com você a palavra de Deus, apresentei para você imagens do que está acontecendo mundo afora, lembrando que mais vale uma imagem do que uma hora de fala, tá? Te mostrei imagens e estou aqui falando para você da grandeza de Deus e eu peço, compartilhe com todos, se volte para Jesus de verdade, porque Ele está voltando para arrebatar a sua igreja, tá bom? Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Também temos aqui, ó, para nós avançarmos no projeto de missões, temos o número da conta do Ministério Milagres Extraordinários, temos o número do Pix, tem o WhatsApp, tá aí, tá fixado aí aqui na linha do tempo, para você nos ajudar nesse projeto com seus dízimos, com as suas ofertas, com as suas primícias, para nós avançarmos na obra missionária. A nossa intenção é somente uma: vamos avançar na obra de missões, porque quanto mais nós evangelizarmos, mais o reino de Deus é beneficiado com salvação e com pessoas arrependidas dos seus pecados. Então, nos ajude a avançarmos mundo afora com a pregação do Evangelho no projeto da Janela 1040. Não existe dinheiro que paga um projeto de missões. Quanto mais você investe, mais Deus te recompensa e mais almas são salvas. Então, nos ajude em o nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Um beijo da sua alma e que o Senhor te proteja e te guarde em o nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Obrigado pela sua atenção.